Fala, meus queridos, beleza? Thiago Mangrich aqui e seja muito bem-vindo a esse mundo fascinante da fotografia e do vídeo, onde cada clique captura uma imagem e cada frame guarda um momento único em nossas vidas. E no episódio de hoje, é com muito prazer que eu quero apresentar a vocês uma pessoa muito querida, uma pessoa que não faz muito tempo que a gente, já se conectou aí nos trabalhos, etc., mas ele cativa o coração da gente, né? Ele não é um Robin, mas é o nosso menino prodígio, Jeremias! Tamo junto, irmão. Como é que você tá, irmão? Tô bem, cara. Que satisfação, irmão. Não é o Robin. Obrigado, cara. Obrigado por Que ter vindo isso, aí, mano, que nos prazer ajudando. Prazer, E é uma honra ter, né, um mancebo, né? É um jovem, jovem mancebo. Mas que tem um potencial incrível. Sim. E o que a gente vai conversar aqui nesse episódio é justamente a experiência versus talento. Legal. Né? Porque quando a gente trabalha e conversa com muita gente que já tem experiência, a gente percebe que se é uma pessoa que não está aberta a novos conhecimentos, enfim, novas tecnologias, etc., tu vê que o cara tá parado no tempo. Ele tá até indo, mas meio que um zumbi, assim, tá caminhando por, né? Só que o cara não se atualiza. Sim. E eu vejo quem tá da velha guarda tentando se atualizar, tentando buscar conhecimento, tá competindo junto, de igual para igual. Sim. Mas o que eu percebo é que existe uma leva muito grande de gente muito nova chegando no mercado, mas assim, ó, chegando com força, né? Com vontade, sabe? Com personalidade. Então, eu acho que a tua presença aqui, ela é justamente para isso, né? Legal. Mostrar as experiências que tu teve nesse tempo, né, de profissão que tu tem e, claro, contando com o teu talento de ser multifaceta, né? Sim. Tá aqui, tá ali, tá no vídeo, tá na foto e tal. Algo que me chamou, que foi bem legal, que a gente tá falando disso, que o mercado hoje ele roda diferente, né? Do que 10, 20 anos atrás. Sim. Algo que o Guto falou agora há pouco, né? E me chamou super atenção é que não tinha informação. Quer aprender, vai ler o manual da câmera. A gente até na hora do podcast dele até brincou e tal, né? Mas com a minha geração hoje não é assim. Eu quero aprender, então eu vou pro YouTube, eu aprendo. Ou eu quero encurtar o caminho, eu pago um curso, né? Eu tenho a oportunidade de saber onde vai ter um evento para eu saber que lá é um evento de empreendedores. Então eu vou naquele evento para me conectar com empreendedores, eu vou levar e tal. Então eu tenho meios para receber essa informação, que é algo que não acontecia antigamente. Sim, né? exatamente. Que é algo que não vinha, simplesmente não existia. Então é isso, gente. O nosso episódio hoje é trabalhar, né, essa experiência versus talento. Então, nada mais, nada menos que nosso menino aqui, prodígio. E eu quero que você participe. Deixe aqui nos comentários, né, as suas experiências, há quanto tempo você está trabalhando com fotografia ou trabalhando com vídeo. Né, se você já tem mais de 10 anos, menos de 5 anos, enfim. Deixe aqui nos comentários que eu quero depois ler todos eles aí e compartilhar com a galera. E também quero dar aqui um salve, né, pro nosso queridíssimo, né, o nosso rei do backup, Guto Campos. Ele tá aí hoje, né, nas operações aí. Guto Campos bom? É o nosso mestre. Tudo bem com vocês aí? Fala, Guto. Um prazer Manda um salve estar pra raça fazendo aí. essa gravação aqui e estar presente, gente, nesse podcast. É isso, boa, irmão. Gutera, Valeu, isso aí. Show. Muito bem, Jeremias, vamos lá. Vamos lá. Bem, ó, a produção sempre, né, é muito eficaz, né? Fez algumas perguntas que eu precisava fazer para você. Então, a gente dividiu em 4 blocos, mais ou menos, Legal. de temas que a gente vai precisar conversar. Mas antes de qualquer coisa, cara, eu queria entender o início e a paixão pela fotografia ou pelo vídeo. O que começou primeiro? Né? Da onde que tu vens? Né? Qual é a tua idade? Quanto tempo tu tá na profissão? Como que foi esse teu primeiro rolê aí com a foto ou com o vídeo ou com os dois, enfim? Para quem ainda não te conhece, né? Poder conhecer um pouquinho mais de ti. Legal. Tu poder se apresentar aí pra turma. Bom, se eu for falar como a minha geração, meu arroba é @Jeremias L. Ellis Lemos. Mas só no nick, só no nickname ele. É isso aí. Não, mas meu nome é Jeremias Lemos, eu tenho aí, para os que não sabem, 21 anos, né?
Não sei se parece ou não parece. É o mancebo, é o mancebo. Mas a minha paixão pela fotografia, pelo vídeo, pelo audiovisual começou na igreja, né? Desde novinho, desde... Não, mas novinho tu é. Não, Peraí, pô, vamos desde ver. criança. Vamos voltar um pouco então. Desde criança. Pô, pelo amor de Deus, pô. Novinho então... sou eu, para aí. Então, quando eu tinha em torno de uns 7 anos, mais ou menos, eu ia para o que a gente chamava de sala de corte, que era onde era master, né? Onde eles recebiam todos esses sinais e tal. E eu ficava muito curioso do que acontecia lá dentro e tal. Só que por ser muito novo, era muito difícil entregar uma câmera tão cara. Hoje em dia é caro, mas naquela época era mais difícil de encontrar, de comprar e tal. Então eles tinham um certo receio de colocar uma câmera daquela na minha mão. Então, bom, eu só ficava olhando. Até que eu recebi o convite para participar de outro segmento dentro da igreja, que foi a fotografia. E por ali eu fui. Então a minha primeira paixão foi de fato pelo audiovisual, ali pela parte da televisão. Mas como eu recebi o convite da questão ali da fotografia, eu fui. Então, até que um dia mesmo ali na fotografia, eu ficava flertando com o audiovisual, eu novamente recebi essa chance ali de estar no audiovisual. Entretanto, nesse meio campo, eu acho que foi lá atrás, onde a gente se conheceu, onde eu te vi pela primeira vez, um ser humano com uma lente gigante dentro da igreja, uma 70-200, não era normal para nós, não era normal. A gente não era uma realidade. Não era uma realidade, nós tínhamos o quê? 50mm, 18-55, lente do kit, né? Então eu lembro, eu de fato tenho memória de te ver dentro da igreja. Olha só. Lá atrás, numa antiga liderança, eu tenho memória eu lembro de você dentro da igreja fazendo foto, porque você sempre foi uma pessoa muito sucinta, né? Então, pô, tá aqui, quando tu vê, piscou, tá lá do outro lado já. Então, é uma característica bem forte em ti, é bem legal, é uma forma como tu trabalha. Mas, enfim, então, e aí nasceu a minha paixão. Nasceu dentro da igreja, e foi dentro da igreja onde eu me criei, onde eu aprendi. Grande parte do que eu sei hoje a respeito de broadcast foi dentro da igreja, grande parte a respeito de fotografia, foi lá onde eu conheci grande parte dos meus amigos, lá onde a gente se conheceu. Sim. E eu acredito que esse é o legal da igreja, a igreja é um polo, né? O que foi, eu lembro que tu estava num processo de tá na escala aí da fotografia, que eu lembro que a gente ainda estava eu estava no começo, na realidade, quando estava ainda no outro endereço. Eu fiz algumas participações e tal, e quando mudou para esse novo endereço, eu fiz algumas imagens ali ainda do templo vazio, assim, bem ainda cru, né? Não tinha nem altar, nada, era feito tudo em aqueles... tablado, assim, tablado, né? sim, enfim, bem como era possível na época. E eu lembro que tu estava na fotografia, mas tu estavas querendo sair, estavas naquele processo e tal, e disse, poxa, mas o menino é tão talentoso assim. Eu sempre percebi, né, ele tinha... É que hoje você tá vendo esse menino aqui bem ajeitado, né, bem arrumado, mas o rapaz tinha uma cachopa, irmão. Sabe aquele cabelo de Playmobil, assim, ó, é um troço assim que... Vinha até o ombro. Vinha até o ombro, assim, Nossa, rapaz, mas por que ele não corta o cabelo antes de fotografar, tá ligado? Porque toda vez que ele mexia, rapaz, era um... Cara, mexia junto, né? Loucura, mexia junto. Mas eu acho que isso chamava atenção, né? Sim, né? Tirava sim, atenção sim. da pregação, as pessoas olhavam aquele cachinho assim. Mas enfim, quando eu percebi que tu tava nesse processo de sair, eu disse, cara, puta, o menino vai sair, pô, vamos perder mais um fotógrafo ali que poderia agregar e tudo mais. Mas eu acredito que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um ciclo, tem um início, meio e fim, e fecha-se um ciclo, inicia-se outro, né? Mas essa migração que tu fez, né? Não é que saiu da fotografia, né? Mas tu agregou ainda mais o vídeo. Eu acredito que para a tua carreira profissional foi decisivo, sim, né? Porque eu sei que tu já atendeu aí vários clientes de ponta, pessoas assim, né, participando de produções, até fazendo parte ali de um corpo de pessoas, né, de profissionais, atendendo, enfim, clientes aí de alto nível. Em tão pouco tempo, né? Sim. Quanto tempo hoje tu tem de fotografia, de profissão? Cara, de profissão que eu decidi... É porque, na verdade, no meu início, fora do que eu fazia dentro da igreja, eu fazia casamento, né? Eu fazia, eu cobria um casamento, a gente sabe que o casamento ele vai ali de... pelo menos de 8 a 12 horas. Mas tu fazia vídeo? Fazia vídeo. No casamento eu fazia vídeo. E, cara, eu ganhava 50 pila pra fazer. Olha aí. E foi o meu início. Bom, tu começou como assistente, como segunda câmera e tal? Isso, Na verdade, eu comecei mesmo como
o cara que cuidava do áudio, assim. Então eu ficava com o Zoom na mão, o fonezinho de ouvido, eu fiz 2, 3 casamentos assim, até que eu comecei a ser o assistente de câmera. Então eu corre de assistente de câmera, pega um no pé, pega tripé, pega bateria, pega cartão de memória e tal, vai pra lá, vai pra cá. E é isso, é a função. E eu ganhava R$50 por diária, assim mesmo, né? E esse é o início. Esse é o início. Sim. E foi lá onde eu aprendi toda a minha bagagem. Como é que segura na mão? Qual que é a altura do monopé? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Sabe? Então, graças a Deus que Deus coloca pessoas no nosso caminho que, de fato, nos guiam e nos ajudam nessa caminhada, né? Então, esse foi o meu início. E conforme tudo isso foi acontecendo, aí eu sou obrigado a voltar para o âmbito da igreja de novo, porque foi lá que eu me conectei com pessoas, né? E muitas vezes isso que a nossa geração, a minha geração, ela não entende. Eles acham que fazer um post no Instagram já é suficiente, ou postar uma foto da câmera, ou enfim, coisas desse tipo já é o suficiente, só que eles não lembram que estar presente em eventos, estar presente nas igrejas, estar presente pessoalmente, é muito importante, né? Se conectar, fazer essa parte do networking mesmo é muito importante e eles muitas vezes não dão bola para isso, eles não se ligam da importância disso de fato e dão mais importância para de fato fazer um post ou um story, consegue entender? Para dizer que tipo, olha, tô no hype, eu faço também e tem um material que seja, né, algo diferenciado e tudo mais, mas é complicado porque você vê uma geração que se torna assim muito hypado, muito do Instagram, muito do visual e pouco se conecta, né? E o que eu achei interessante desde quando a gente começou a conversar, principalmente ali sobre enfim, tecnicamente, etc. Cara, tu sempre foi uma pessoa que questionou. E quem questiona passa a ponte. Sim. Sacou? Então, tu sempre perguntava, e eu pensava assim, cara, ele deve estar fazendo essas perguntas, tipo assim, deve ser de tiração. De tirar sarro, assim, pra tipo, sei lá, quero puxar um assunto, ou quero não sei o quê. Mas depois eu fui percebendo que era verdade, tipo, não que não... Não, eu entendi perfeitamente. Mas assim, tipo assim, não, era sincero. Sim. O cara, só que ele é sempre sorridente assim. Aí esse sorriso eu ficava, tá rindo pra mim ou tá rindo de mim? Então, tipo, eu pensei assim, cara... então, tipo assim, pô, eu vou responder pra ser educado, né? Pra não assim, tirar a esperança de mais uma criança, né? Dá um doce. Tipo, vou dar aqui uma balinha aqui, Sete. Mas eu percebi que, cara, poxa, ele tem interesse. Sim. Eu acho que ele tem algo pra aprender e agregar. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu disse, não, eu acho que vamos dar uma devida atenção, porque ele realmente está fazendo perguntas, não por só querer puxar papo e tal, né? Então, por isso que eu percebi que, tipo, pô, não, tem alguma coisa de diferente. E aí a gente começa a observar que, por mais que tu começou em 2000 e... Tu falou? Cara, eu comecei de fato que eu fui... comecei a ir atrás de clientes, de fato, em que eu trabalhava com uma pessoa, enfim, como eu te falei. Sim, tu fazia assistência, beleza. Assistência e tal. Faz em média, estamos em 2024, em média de uns 5 anos. 2019, que de fato que eu fui, comecei a ir atrás e até estava conversando com a Karine, que é minha esposa, né? Ontem, por sinal, e 2019 foi de fato o primeiro contrato relevante que eu fechei, assim, foram acho que 5 aulas que eu fechei por R$2.000. E aí eu cheguei em casa e meu pai olhou pra mim e falou, R$2.000 pra fazer vídeo? Eu falei, E aí que ele começou a postar no meu negócio. Ele, na verdade, não aí que ele já tinha postado antes, mas aí que ele começou a, tipo, ver o fruto. Ele tinha comprado. Mas aí isso é bom porque, assim, ó, é aquela validação que a gente precisa dos pais. Né? Tipo, mano, eu sou independente, tá ligado? Eu consigo ser, e eu consigo viver desse negócio. Exato. Entendeu? E foi muito legal porque o meu pai, cara, eu sou muito grato a Deus por ele, porque junto com essa pessoa que me pagava R$50, ele e o meu pai fizeram um bem bolado e eles descolaram uma câmera pra mim, que é uma câmera que eu tenho até hoje. E eu consegui ter a minha primeira câmera e foi aí, tendo essa câmera, que eu fechei o meu primeiro cliente de R$2.000. E eu lembro até hoje da felicidade. Eu fui no escritório deles, um escritório gigante. Para aquela época, para mim, era enorme, né? E foi assim. Então eu cheguei, lembro até hoje, chegando em casa e falando, pai, fechei. E aí ele, se fechou? E aí eu, Cara, isso é bom porque é bom. Na época, quando eu comecei a fotografar em 2009, eu falei, eu ainda estava cursando 2008, final de 2008, eu estava cursando na 5ª fase de Direito. Né? Para quem não sabe, eu fiz Direito por um bom tempo e optei por fazer fotografia.
Mas Tudo eu a ver. sou... tudo a ver, né? Mas eu sou eternamente grato Legal. pelas coisas que aconteceram, porque a Sim. fotografia me proporcionou coisas que talvez eu no direito eu não iria conseguir. Sim. Principalmente trabalhar fora do meu bairro, fora do meu estado, fora do meu Sim. país e fazendo com que essas oportunidades, né, a gente amadurecer, a gente Claro. crescer, a gente conquistar coisas que talvez por uma outra profissão eu iria viajar, mas talvez porque eu ia ser sucedido ou coisa do tipo. E estaria né? preso, de repente, dentro de uma carga horária, né? Não Exato, teria liberdade cumprindo que um a gente horário, tem. enfim. E a partir daquilo ali eu comecei a perceber, cara, não, eu preciso me conectar mais com a fotografia. Como é que eu vou? Porque tudo começou, eu sempre fui fã de gibi, né? Eu sempre gostei de ler os desenhos, eu tentava fazer o desenho igual. E aí eu tive um contato com o Photoshop. Aí do Photoshop eu comecei a perceber que, poxa, eu estou conseguindo aqui fazer uma manipulação ou outra, etc e tal. Só que agora eu preciso de uma imagem. E como é que eu vou fazer? Eu tenho que ir na internet. Naquela época não tinha imagem com qualidade e tal. Disse, cara, quem sabe, e se eu fizer a minha imagem? Aí eu dei o tino para fotografia. Né? E aí eu comecei, então, beleza, vamos ver se eu consigo comprar uma câmera e tal. Enfim, e a partir daquilo ali, eu comecei a ter essa experiência. E quando eu tive que falar pro meu pai, né, que, cara, pô, eu vou Largar o direito. vou cancelar ali a faculdade. Mas ele ficou Nossa, chateado demais, ficou imagino. triste e tal, não sei do que. Mas aí quando eu falei que eu comecei a fotografar fora e tive oportunidade, aí, poxa, sabe aquela, cara, pô, não. Aquele alívio, assim. né? Parece que a gente coloca um peso desnecessário, porque claro. acaba sendo da nossa cabeça essas Claro, ideias. claro. Mas tu quer essa validação. Claro, Todo mundo é tem natural, um é pouco natural. desse, né? Claro, é natural. Quer esse reconhecimento, né? é. E aí, a partir daí, o que eu queria saber, tu sempre soube que era isso que tu queria para tua vida? Ou foi acontecendo, essa descoberta foi acontecendo com o passar do tempo? Que pergunta legal, assim. Porque tu falou que fez direito, né? E eu sempre, né, desde que eu me entendo por gente, já existe Netflix, né? Eu nasci na geração da Netflix. Então eu sempre assisti... Me diz uma coisa, tu não viu a Copa de 94, né? Não vi, cara. Copa de 90. A de 2002 também, não? Também não. Eu sou de 2002. Mano, agora eu percebi que eu tô velho. Porque eu vi a de 94, o Tetra, e eu vi o Penta. Mano, tu não viu, cara? Jesus amado. Não vi. Então, algo que eu perdi o fio da meada. Onde que nós paramos? Não, a gente tava falando sobre a questão da tua... Da Netflix. Isso. Então, foi legal que tu falou ali de ser advogado e eu sempre gostei, por sinal, gosto e assisto até hoje a série Suits, sabe? E eu já quis me tornar advogado por causa dessa série. E aí eu vi o Harvey Specter vencendo inúmeros casos. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Aí a primeira pessoa que eu contei isso, ela falou, mas você gosta de ler? Eu falei, não. Aí ela falou, mas advogado tem que ler muito. Eu falei... então não é advogado que eu quero. Então não é isso que eu quero. né? Enfim, então, cara, essa foi a minha trajetória, assim, sabe? Eu nasci dentro desse lar onde, de fato, diferente de outras pessoas, eu fui apoiado, de fato, pelos meus pais para ser isso. Eu não tive uma pressão, tipo assim, você tem que ser algo. Tipo, não, o meu pai sempre foi muito livre comigo. Sempre. Se eu falava assim, eu quero me tornar um músico, o meu pai, cara, por mais... Cara, do jeito dele, ele se esforçava pra conseguir comprar um violão pra mim, uma guitarra pra mim. Então, do jeito dele, ele sempre incentivava os meus sonhos. E então, eu acredito que isso foi algo que se tornou muito mais fácil de eu descobrir quem eu era. Eu falo até hoje pra minha esposa, né, pra Karine, que eu tive a graça, assim, de poder entender cedo o que eu queria ser. Porque com 7 anos eu comecei a descobrir, eu gosto dessa questão de vídeo, eu gosto dessa questão de fotografia, que é algo que muitas vezes as pessoas não têm. Elas se perguntam, elas pedem anos pra saber quem de fato elas são, o que elas gostam de fazer, o que elas não gostam, que elas vivem reféns de uma obrigação dos pais, do cônjuge e por aí vai, né? Sim. Então desde cedo eu soube o que eu queria fazer, isso encurtou o caminho. Que massa. Ó, uma outra pergunta que eles me mandaram aqui, ó, é o seguinte, o crescimento profissional e a experiência, né? Porque eu sempre falo assim nas aulas, qual que é a diferença, né, de um cara de, sei lá, 30 anos de profissão para um rapaz, né, uma pessoa que está 3 anos de profissão trabalhando, etc. Legal. E tal. Eu vejo que se você tem 30 anos fazendo a mesma coisa e não busca experiências novas ou um conhecimento novo, cara, você tem uma experiência de 30 anos a mesma coisa, praticamente. Tu não vai ter muita alteração, a não ser de tu, tipo, vou querer me aventurar, mas
uma pessoa de 3 anos de experiência, né? Vou te pegar como exemplo, que tá nesse hype do que nasceu no Netflix. Sim. E de repente, cara, consegue absorver mais rápido, o número de experiências que você tem talvez seja maior dentro desses 3 anos que uma pessoa de 30 anos que começou lá atrás e Sim. ainda fotografa em filme ou fotografa de uma forma mais Quadrado, por às vezes. né? Um formato feed, aquele exato. quadrado ali e acabou, É. né? Então, como que tu aproveita dessas experiências que você está tendo, né? Enfim, de pessoas que você já pôde fotografar, já pôde fazer vídeo, fazer algum material Legal. institucional, nesse âmbito de que, poxa, em tão pouco tempo eu já consegui vivenciar isso daqui, por exemplo. É que eu acredito, eu levo algo dentro de mim que é assim, a técnica, eu vou encontrar ela. A técnica, o como editar, o como fazer uma alteração dentro de um vídeo, como manipular o áudio e tal, cara, dá um Google, eu acho. Só que existem coisas que não estão no Google. Por exemplo, eu tô com um problema com um cliente. Não tem como pesquisar como resolver esse problema com esse... Não existe, eu não vou achar essa resposta lá. Então eu tenho que correr para quem tem mais know-how. Aí eu ligo para você, ligo para outras pessoas para entender o que vocês fariam na minha posição. Tô com um pepino, o que vocês fariam na minha posição? Porque, bom, eu tenho a cabeça de hoje. Eu entendo como que o mercado está rodando hoje, quais equipamentos estão usando, que tipo de programa que está usando, o que faz, o que não faz, o que está sendo usado, por que daquela proporção, qual a taxa de quadros, enfim. A atualidade, hoje eu entendo, eu sei o que fazer. Só que às vezes essa maturidade... de fato, essa maturidade, esse corpo maduro de entender o que o cliente está precisando às vezes, ou entender tipo, como se comportar, eu aprendo com pessoas de mais experiência como vocês. Eu acredito que essa que é uma troca muito legal. Sabe que, ao mesmo tempo que tu pode me oferecer essa maturidade, eu posso te oferecer essa inovação. Que eu vejo isso muito entre nós dois, sempre que a gente trabalha muito junto, a gente está sempre junto. Então, tipo, sempre rola muito essa troca. Sempre rola muito essa troca. Pô, mano, você viu essa atualização? Pô, você viu isso? Aí você, pô, cara, eu acho que não deve fazer isso. Ou se você já pensou em fazer aquilo, sabe? Então, tipo, eu acho que essa troca é muito legal. É muito legal e se... E está aberto também, né? Tipo... ter o coração ensinável. Ter exato. o coração ensinável para entender, tipo assim, cara... por mais que eu sei da técnica, você pode ter aprendido algo que eu ainda também não sei, da inovação do mercado, sabe? Então, tipo, ser aberto, eu acho, e ter, de fato, esse coração ensinável, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para o crescimento, sabe? Lógico, também não vamos ser hipócritas, né? Nem todo mundo vai conseguir agregar, né? Sim, exato. Mas saber filtrar. A gente sabe que tem pessoas que, por mais da boa vontade, ela vai te falar algo que, talvez, por a tua profissão, para aquele segmento, naquele momento, ela não vai agregar tanto se fosse um projeto de, sei lá, falar que tá falando de casamento, por exemplo, e a pessoa quer agregar algo de, sei lá, moda ou gastronomia ou coisa do tipo que talvez naquele momento não vai encaixar. Sim. Mas eu acredito que o pouco de experiência que se tem em um dia, no outro, a gente buscando ser, né, 1% melhor do que foi o dia de ontem, pô, ao longo do final do ano, né, eu acredito que nesse último ano de 2023, né, eu melhorei 365%, Legal. porque muitas coisas eu aprendi, muitas coisas eu errei, né, com a tentativa de querer acertar, outras foi talvez pela falta de experiência, talvez pela... por mais que eu acho que a gente tem que reconhecer que por mais que com 15 anos de profissão, e para mim isso é muito pouco ainda, né? Eu espero ter um caminho ainda a percorrer. Tem coisas que a gente vai descobrindo, a gente vai sendo revelado, claro, a gente vai aprendendo. Por exemplo, há poucos meses a gente estava gravando um conteúdo, né? Você estava comigo lá no estúdio para falar sobre clone, avatar. Sim. Né? A gente deu uma aula de iluminação, de como montar uma iluminação para criar um avatar. Eu aproveitei o embalo e disse, eu vou criar meu avatar para ver como é que é essa experiência. Então, cara, você tem que ter a cabeça muito aberta para entender que não é só criar um produto em si, mas como que eu vou entregar esse produto para o mercado. E acompanhar o mercado também, para onde que o mercado tá correndo Exato. agora. Tipo, de fato, para alguém que faz infoproduto, essa pode ser uma excelente saída.
Pode ser uma excelente saída, né? Meu Deus, clientes que fazem isso e resolveram... Criadores de conteúdo que precisam criar né? material mais rápido, mais dinâmico, né? E tá lá, tá na ponta dos dedos, né? Então faz todo sentido e por isso que é muito importante estar olhando para onde que o mercado vai, sabe? Não para onde que ele tá agora, mas em que sentido que ele tá caminhando, sabe? Em que sentido, para onde que ele tá indo agora, sabe? É por isso que é muito importante estar atento nesse aspecto. Agora, Guto, a gente tem uma pergunta aqui braba, hein? Olha só quem que mandaram aqui, ó. Jeremiah. Você acredita que a experiência ela é mais importante que um talento natural na fotografia? Porque a gente está falando aqui, vamos lá, vamos recapitular, né, algumas coisas. A gente está falando da experiência, né, dessa maturidade, que tem coisas que tu só vais aprender conforme o relacionamento que tu tem com pessoas ou com o teu trabalho e etc e tal. Mas também a gente está falando sobre a inovação tecnológica, que tu tem que sempre estar, né, atento. E eu sei que essa tua geração é uma geração que parece que absorve mais rápido e já coloca em prática. A gente já absorve, tá absorvendo ainda, entendeu? E... Cara, não, deixa pros meninos não, entendeu? Peraí que eu vou ligar pra... peraí que eu vou ligar pro Jeremias aqui, entendeu? Sim. Então, como é que tu percebe isso? Como é que tu entende isso que a experiência, né, ela é mais importante do que um talento natural? Ou a gente pode conciliar? Como é que tu... essa é a minha visão, assim, eu acredito que... Cara, não existe algo que seja mais importante, mas eu acredito que o equilíbrio em todas as coisas ele é muito importante, né? Porque, eu já abordo isso, por exemplo... Não adianta o cara que entende, que quer entrar para o audiovisual, ele entender somente de vídeo. Esse cara precisa entender de iluminação, esse cara precisa entender de áudio, esse cara precisa... Bom, é tudo que vai compor e vai tornar o audiovisual bonito, certo? Então eu acredito que nessa questão, os dois têm que caminhar junto. Essa experiência e essa habilidade, por se dizer, eles precisam caminhar juntos, porque se um pender... logicamente o outro vai sofrer. É uma questão de consequência. Se um lado pende, o outro sofre. Sim. Entende? Sim. Então eu acredito que tem que ser por essa vertente. Senão... Eu acho que isso em tudo na vida, né? Sim. Tipo, desde a parte família, trabalho, igreja, tu tem que ter sempre, buscar um equilíbrio para as coisas, para que tu possa ter um braço para alcançar, porque não adianta a gente querer... abraçar tudo mundo, né? E quer ver um exemplo disso? Eu tenho observado bastante pessoas do nosso mercado, principalmente aqui do Brasil mesmo, falando a nível Brasil. Se a gente volta a uns 5 anos atrás, era um certo hype quem postava foto no meio da madrugada com uma lata de energético e trabalhando tipo, hard work, tá ligado? Hoje em dia é o hype o cara que posta 7 horas da manhã correndo e praticando um esporte e mostrando que, além do serviço, que o nosso trabalho muitas vezes ele é árduo, né? E meu Deus, dezembro mostra pra gente que, meu Deus, né? É insano. É insano, é loucura. Mas por que eu tô falando disso? Porque perdeu-se essa noção de que, cara, olha só como é legal ficar acordado até tarde, se encher de energético. Não, hoje em dia o mercado, as pessoas elas já entenderam que é importante ter o equilíbrio do corpo, onde o meu físico, eu estou bem, eu estou praticando esporte, preciso voltar, né? Mas perdeu-se essa questão de eu só estou valorizando o meu trabalho, sabe? Sim. Então, por isso que é necessário os dois caminharem junto, porque senão eu não vou ter pique para poder fazer uma produção, como às vezes a gente faz 3 produções em um dia, faz 2 produções em um dia. Então, se não tiver isso, cara, não adianta. A gente não vai para frente. Mas eu vou ter toda a técnica, mas o corpo não vai acompanhar. Sim. Então, não vai adiantar fechar 3, 4 clientes, não vai fazer jus, não vai conseguir fazer uma entrega. Que não adianta também tu... porque tem um grande sábio, ele uma vez ele compartilhou uma informação e sempre para mim foi muito importante, que nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Né? Nem tudo é dinheiro. O nome dele é Renato Machado. Renato Machado? Renato Machado. Ele é um rapaz aí que eu quero ver se consigo ter uma agenda com ele para trazê-lo aqui no estúdio e a gente gravar, que ele é um cara que fala muito sobre gestão financeira, né? E principalmente para empreendedor, enfim.
E ele fala muito sobre isso. Cara, a gente tem que trabalhar, a gente tem que construir, mas nem tudo é dinheiro. Porque vai ter um momento que tu vai precisar ter um descanso, ter né, um período de amolar o facão. Né, e, cara, desculpa te cortar rapidinho. Eu acho que é muito importante também, sobre esse nem tudo é dinheiro, eu acredito que o nem tudo é dinheiro é onde entra o equilíbrio, o propósito do porquê você faz o que você faz, porque quando nem tudo é dinheiro, o propósito ele fala mais alto. Vou te dar um exemplo. Em meados de 2021, mais ou menos, eu estava no início não que eu esteja, meu Deus, no hype, não é isso que eu quero dizer, mas estou muito longe de chegar lá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tinha um contato em que ele fazia toda a parte de marketing de uma casa enfim, de eventos, assim, não eventos sociais, né, eventos da vida, né, e ele me chamou, ele falou, Jeremias, eu preciso fazer foto das garotas e eu queria que você fizesse. E era grana alta, assim, era dinheiro que ia rolar legal. Só que eu olhei para aquilo, cara, eu falei, poxa, até onde o dinheiro vai? Será que isso é meu propósito? Será que eu tô caminhando em direção? Será que vale a pena? Será que... E aí eu falei para ele, cara, eu agradeço, né, mas, pô, mano, aqui não combina com o que eu procuro, né? Então, às vezes o dinheiro, por dinheiro, cara, ele mais vai te tirar do prumo e vai te colocar em um lugar onde você, quando vê, vai se perguntar, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Porque o seu coração não estava equilibrado. Porque a pessoa não tinha noção do que ela estava fazendo. Ela só estava vivendo, ela só estava atrás do dinheiro. Sim. Consegue entender? E é também assim, além disso, também é uma questão de segmento, né? Sim, atuação, segmento. né? Tipo, poxa, eu não estou preparado e eu não estudei, eu não me preparei, eu não busquei ter uma, sei lá, trabalhar com fotografia X. Exato. Aí, nicho de mercado, cara, o que adianta? Por mais que envolva dinheiro, e eu disse, puxa, vou pelo... Cara, não é nem a questão do dinheiro, é a questão da minha índole, é a questão dos meus princípios, mas também é a questão de eu entender, cara, que não é um segmento que eu domino, tecnicamente, para poder fazer um tipo de serviço XYZ. Claro. Então, eu também tenho que ter essa consciência que, cara, o que eu estou estudando, o que eu estou me preparando, para onde é que eu quero apontar, né, o bico do meu navio para poder levar para o norte, né, desejado, onde o sol vai brilhar para todo mundo e etc e tal. E então, claro, tu tem que também ter esse feeling, né, saber que tipo, poxa, não, nem tudo é dinheiro, também não é, eu acho que quando a gente define, né, ou busca ser um profissional, buscar ser um profissional reconhecido, coisa do tipo, você tem que entender qual é o teu propósito. Eu acho que antes de mais nada de você ser um fotógrafo, videomaker, editor, enfim, a gente precisa como pessoa entender o propósito. Depois que você entende o propósito e eu entendi que o meu propósito é servir as pessoas, eu comecei a perceber que, cara, é isso realmente que eu gosto de fazer. Sim. Sabe? Entregar um material de qualidade, proporcionar uma experiência agradável, criar situações na qual a pessoa vai ficar contente, vai ficar feliz e coisa do tipo, entendeu? E ainda mais quando se trata do nosso mercado, né? Porque existem, cara, nichos de mercado, de segmentos de mercado, mas o nosso mercado ele se trata muitas vezes do servir, do estar ali de prontidão. Principalmente quem faz, principalmente não, mas um nicho muito que eu estive muito perto é do casamento. Pô, o cara que é fotógrafo de casamento, o cara vai estar ali, noiva, mas pô, é a 100ª pessoa que a minha noiva pede pra tirar uma foto, mas... Não, e o mais comum é o seguinte, cara, a gente fotografa todos os padrinhos lá no altar, né, tá rolando, fotografou todos os padrinhos lá no altar, na igreja, bonito, beleza, sai os padrinhos, sai os noivos, vamos pra festa. Primeira coisa, vamos lá, chega o casal, faz as fotos, faz o brinde, foto com os padrinhos na mesa do doce. Mas, pô, a gente já não fez as fotos. Já não fez lá? Aí, beleza, vamos pra pista. Tem uns padrinhos aqui de novo. Mano, aí tu faz 3, 4 vezes a mesma foto dos padrinhos, de forma protocolar, mas, cara, é saber que a noiva, ela quer naquele momento, o noivo, ele quer com aquele momento, com os amigos, com os familiares, e ali você tá servindo pessoas que sonharam com aquele dia. Então, cara, aí quando você tem esse fator sonho, mano, você não pode... Que lida com muita bagagem de expectativa junto, muitas emoções são atreladas ali, e é um turbilhão de situações que acontecem que,
cara, se você não está preparado para servir, talvez esse segmento do casamento, ele não está tão de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer trabalhar e etc e tal. Né? Como tem aqueles fotógrafos que gostam de trabalhar com publicidade, ou com moda, ou com produto, que é o material ali que ele consegue controlar, consegue ter um certo domínio da situação e pronto. Porque o casamento tu tem que estar... Não, é um documentário. É um documentário, então é muito volátil. A hora você tá aqui, tá mais de boa, do nada a noiva vai, né? Então é muito Exato. É muito volátil, né, cara? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, nesses poucos anos, né, que você tem, mas 5 anos já tem muita coisa que você já vivenciou, que você já percebeu. E os perrenguezinhos, aqueles perrengues chique, né? Sim, porque eu acho que nunca ninguém quer mostrar as dificuldades, né? Mas o que tu encontrou de dificuldade assim nesse processo, desde tu tá lá nos pais, depois casar, e depois vir para trabalhar, ter o primeiro job de 2 contos e pá, enfim, mas nesse processo todo, aquilo que talvez tu enfrentou de dificuldade e o aprendizado que ficou, né, nesse processo? Cara, a maior dificuldade que eu enfrentei até hoje, assim, ainda por vezes passo por isso, é pela questão de ser jovem. Pela questão de ser jovem, o empreendedor às vezes... olha pra ti, né? Pô, é de fato ver é um menino. Ainda bem que tu deixa um bigodinho, uma aqui pra tentar dar uma reforçada, mas é normal. É a nomenclatura que normalmente se tem a respeito da minha pessoa. O menino do vídeo, o menino do vídeo que lá que faz não sei o quê, sabe? Então, é normalmente essa nomenclatura. E tá tudo bem, é normal, porque... Mas hoje, isso é muito menos comparado a 2 anos atrás. Até 1 ano atrás. Eu percebi até que depois que eu casei, não tô incentivando ninguém a casar rápido como eu casei com 19 anos, não tô incentivando ninguém a fazer isso, mas depois que eu casei, isso até deu um gap, assim, deu uma melhorada, assim. E as pessoas me olhavam, aí viam que aqui na minha mão tinha uma aliança de ouro, e elas, até no início, principalmente no início do casamento, você é casado? Eu falei, sim, eu sou casado. Aí elas, mas você tem que idade? Eram como? Sempre tinha as 2 perguntas, sabe? Tinha que ter assim, não podia ter só uma ou outra, tinha sempre as 2. Então, foi algo que eu enfrentei muito, assim. Mas algo que sempre me motivou a estar à frente é tipo assim, cara, se eles não acreditam que eu posso ser capaz, de repente pela minha idade, cara, então eu tenho um jogo aí de provar pra eles de que eu sou bom o suficiente, de que eu posso atendê-los. Como? Cara, eu vou mostrar no atendimento, eu vou mostrar no meu produto final, eu vou mostrar o que eu já fiz até agora, o que eu sou capaz de fazer. E, enfim, existem inúmeras formas de você melhorar isso. E para quem enfrenta esse problema, e aí eu falo com você que está aí do outro lado, uma das coisas que você pode mudar, e cara, eu falo porque me ajudou muito, é a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, e de fato roupas, eu falo de roupas mesmo. Que roupa que você usa? Você usa às vezes uma camiseta cinza com Mickey na frente, com, sabe, uma estampa de adolescente. Pô, óbvio que as pessoas vão te olhar e não vão te respeitar. Mas é o hype do momento, pô. É o hype do momento, exato, mas é pelo hype que as pessoas morrem. Então, é de fato se comportar como tal, sabe? Ter uma, sabe... Nós 3 aqui, você e o Guto, a gente gosta muito de brincar, mas chegou na hora do job, chegou na hora do cliente, nós mudamos a nossa brincadeira. Entra eu não vou chamar de ator, porque não é um ator, mas entra o nosso perfil profissional em ação, a gente está em campo. Então não é hora de brincar, não é hora de zoar, é hora da gente fazer o que precisa ser feito. A hora que a gente embarca no carro e sai fora da produção, terminou, concluiu, entregou, beleza, aí é outro cenário. Mas antes, na hora do jogo, cara, então na hora do jogo, na hora do game mesmo, de fato, tá trabalhando, tá indo para uma reunião, cara... Procura se comportar de uma maneira séria. Evita ficar fazendo brincadeirinha, evita ficar fazendo graça, evita qualquer tipo de coisa assim. Se comporta como alguém como se você já fosse. Se comporta como se você já fosse alguém de fato mais velho, como se você já tivesse aquela maturidade, por mais que você não tenha. Por mais que você não tenha, procure se comportar como alguém que de fato não que seja respeitável, mas alguém que seja de fato mais velho e tenha de fato aquela maturidade. E essa experiência, talvez, de outras pessoas que você acompanha, que você percebe, que eu sei que tu volta e meia pega estrada, né? Sim. Vai aí pro norte do estado, tal, faz os teus atendimentos para os teus clientes. O que essas experiências de outras pessoas, elas
te agregam, assim? Como que elas vão impactar a tua vida por você, às vezes, perceber um cenário de cinema ou perceber um cenário mais compacto, perceber um cenário de estilo de produto, porque eu sei que tu tem várias vertentes, né? Sim. Tem várias frentes de trabalho. E como que tu enxerga isso, né? Como que essas experiências de outras pessoas, porque tu é uma pessoa que se coloca muito aberto para poder conversar, perguntar, mas também de receber feedback, receber um retorno de um trabalho, coisa do tipo. Mas como que tu enxerga isso? Qual é a tua visão? Eu enxergo hoje essa questão de estar em ambientes, estar com pessoas, como algo crucial na minha carreira. É algo crucial. Eu levo isso como um ritual para minha vida, assim. Eu sempre procuro estar aprendendo, sempre procuro estar em ambientes com pessoas que eu de fato vou não somente crescer pelo conhecimento que eu tô dando, que eu tô recebendo delas, mas também de alguma forma ser útil a essas pessoas, sabe? De fato, cara, se eu puder entregar algo para essa pessoa, se eu puder de alguma forma agregar para a vida dela, eu vou fazer isso. E é isso, essa é a minha vida, assim. Eu entendo que eu sou jovem, né? E muitas pessoas que me olham assim e conhecem um pouco da minha vida falam: "Nossa, mas você é tão fora da curva. Você é tão, meu Deus, olha só, você é casado, você já tem a sua própria empresa, o seu próprio nome no mercado e tal." Mas a verdade é que, cara, eu não acho que eu seja alguém lá grandes coisas, assim, cara. Eu tô construindo algo, eu tô no meio da minha jornada, eu não acho nem que eu cheguei a 10% daquilo que eu ainda tenho para caminhar, e é por isso que eu procuro sempre estar com pessoas que são muito melhores que eu, e eu às vezes, cara, não fico fazendo... Antigamente sim, eu era extremamente chato, ficava toda hora: "Ei, como você faz isso, e como você faz aquilo e tal", mas uma das grandes chaves até que eu peguei contigo é, cara, Deus, ele trabalha no silêncio. Nem tudo a gente fala na hora, nem tudo a gente pergunta na hora, então às vezes eu só fico quieto. Eu só fico observando, porque as pessoas, cara, a gente conhece ela pelo movimento. A forma como ela vai lidar com a esposa, a forma como ele vai lidar com o cliente, a forma como ele vai lidar dentro do projeto, isso tudo fala sobre uma pessoa, né? Então, eu fico observando como que essa pessoa vai destrinchar aquele problema que deu. O como que ele vai... O como que, principalmente, às vezes, é a forma como ele enxerga aquele filme. Como que ele enxerga aquela fotografia, porque o teu olhar, ele é único, o meu olhar, ele é único, o olhar do Guto, ele é único. A mesma coisa, esse copo, ele pode estar aqui no centro da mesa, eu posso enxergar ele mais de baixo, eu posso enxergar mais a água, tu pode enxergar mais o vidro dele. Sim. Então, a forma como cada um enxerga a mesma coisa é completamente diferente, vem da tua cultura, vem do que tu consome. Para construir essa minha identidade na fotografia, claro que no percurso com quem eu trabalhei, eu sempre tentei ser igual, né, ao trabalho que era feito e tudo mais, só que chegou um momento que eu tinha que criar minha identidade. E a partir daquilo ali, né, a gente é muito, né, o que a gente consome. Então, o quanto de livro a gente lê, Sim. o quanto de filme a gente assiste. Cultura, de fato, né? O quanto de viagem a gente faz. Então, a nossa fotografia ela é composta pelas tuas pequenas experiências que, juntando todas elas, compõem o que somos. Então, a partir disso, tu começa a perceber que o teu impacto visual é conforme aquilo que tu alimenta a tua biblioteca. Sim. Então, quanto mais você alimenta a tua biblioteca mental com referências de filme, referências de seriado, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito e um dos seriados que, por mais que eu sou meio geração geek assim e tal, e me deu muito embasamento na parte de luz e combinação de luz, de cores, foi aquela série de Gotham, né? A série Gotham, que fala sobre a cidade do Batman, só que ainda não existia o Batman. Bruce Wayne era uma criança, né? Era um menino, e ele, né? O Alfred cuidava dele, etc e tal. Só que aí, o que é legal na série é que os personagens, eles foram nascendo e a gente começou a perceber na linguagem da série por que o Pinguim virou um vilão, né? Por que o Duas Caras virou um vilão, por que o Coringa
se tornou-se um vilão, porque a gente começou a perceber a dificuldade de acesso à informação, a dificuldade de acesso à saúde, coisas do tipo, a revolta, a não ter dinheiro e ser roubado e coisas do tipo, gerava uma raiva, gerava, né, um ódio, e ali se tornava os vilões que futuramente seria, né, os vilões do Batman, porque eles já existiam antes de o Batman nascer. O Batman nasceu porque existia uma violência na cidade e ele foi, enfim, né, um justiceiro. Então, nessa série, o que dava para trabalhar assim, perceber muito bem, é essa combinação da luz quente com a luz fria. Legal. O contraluz, a coisa mais sombreada, mais dark, com mais volume. Então, quando eu comecei a entender que, cara, essa combinação do azul com o amarelo, né, às vezes o amarelo era o rosto da pessoa, então tinha uma luz mais quente e no fundo tinha uma luz mais fria. E depois alternava. Né? Então, essa combinação, essa criação o tempo todo, cara, me deu vários estalos para eu começar a entender mais essas combinações, sabe? Eu não sei se pra ti... Claro, faz todo sentido. Por gente viver hoje nessa parte mais tecnológica, esse Netflix, etc e tal, mas eu não sei se... o que te influencia hoje? O que faz tu rever o teu trabalho e analisar, cara, eu preciso melhorar nisso e aquilo? Eu acredito que a nossa vida, ela é feita de referências, né? Então, cara, quem são as minhas referências hoje, sabe? Quem são as pessoas que eu olho e me inspiro, sabe? Então, um dos exercícios que eu até fiz recentemente, assim, cara, eu cortei muitas pessoas que eu seguia no meu Instagram, e eu tô sendo bem franco aqui, cara. As pessoas que, não é que não fazem mais sentido, mas é que eu acredito que tudo tem um tempo, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas da minha idade, elas, cara, se tu entrar no Instagram, 90% das pessoas que eles seguem vai ser um cara que vai ter uma luz de lado, um RGB no fundo, com uma luz colorida, e vai estar falando de algum assunto. Tipo, cara, é quase que um mantra isso. Todos seguem pra... Sabe efeito manada? Parece quase que um efeito manada. Pô, agora o hype é então a luz no fundo e uma luzinha aqui de lado que vai dar um contorno, vai desenhar ali. Não que isso seja ruim, não é isso. Nada contra isso. Só que ninguém tá pensando hoje, não é que ninguém, mas muitas das pessoas da minha idade estão seguindo todos para aquele ritmo. Mas o que o cinema tá fazendo hoje? Para onde que a fotografia cinematográfica, o que os novos filmes estão caminhando? Qual que é a linguagem que eles estão? O que aquele filme, qual que foi a linguagem fotográfica e de colorização que foi usada naquele filme? Sabe? Como é que foi a parte de luz daquele filme? Consegue entender tudo isso? Qual é a linguagem como um todo? Sabe? O que foi pensado? Entende? Não somente assistir um filme por assistir, mas para tentar entender isso. E é exatamente isso que eu busco hoje. Cara, entrar no Instagram para assistir meme, todo mundo gosta. Pô, às vezes no final da tarde é o que vai nos relaxar, né? Entretanto, no meio dessa jorrada de informações que nós temos lá dentro, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho com esse mantra de assistir alguém que tem um RGB no fundo e uma luz de frente e entrar para uma linguagem um pouco mais cinematográfica de fato, que é mais criativa, que ela vai te forçar a pensar e entender o porquê daquilo. E mais técnica, né? Exato, técnica. Tipo, o que aconteceu que... Cara, o que aconteceu que teve essa sombra? Da onde saiu essa luz? Tipo, sabe? Coisas desse tipo de fato. Entender o porquê daquilo. Porque aí vai abrir a cabeça da minha geração que acha que é equipamento. Cara, não. Começa na linguagem. Não começa no equipamento ou na lente ou na câmera que eu tenho. Isso é muito importante, cara. De verdade, isso é muito importante. Só que não é isso que faz projeto bom. Projeto bom não é a câmera que eu uso, não é a lente que eu tenho. Mas é, de fato, o conceito que eu quero trazer para aquele projeto. É a linguagem que eu quero trazer. A fotografia que eu vou fazer, sabe? E não o RGB no fundo e a luz de frente. Às vezes o pessoal fica muito impactado com esse visual, né? Sim. Nossa, olha só, tem um transformer ali atrás. Tem um glow, não sei o quê, tem um glow, tem um filtro isso, filtro aquilo. E às vezes as pessoas, né, como o Guto tinha comentado em um outro episódio, a entrega, né? A entrega. O quanto de entrega a gente consegue passar para as pessoas, o quanto que a gente consegue solucionar o problema das pessoas, elas também interpretarem a minha linguagem, interpretarem aquilo que eu acredito dentro da fotografia, dentro do vídeo, né? Aquela luz, aquele enquadramento, aquele movimento. E isso, claro, não é tão simples, né? Porque as pessoas, elas têm... Claro, hoje é muito fácil tu saber, né, o que é câmera, o que é celular.
Então, as pessoas que consomem ou que precisam de uma prestadora de serviço, eles entendem o que dá para ser feito com o celular, o que dá para ser feito com a fotografia ou com o vídeo usando uma câmera profissional, ou, enfim, iluminação, etc. Mas eu acho que entender todo esse contexto daquilo que eu quero entregar, daquilo que eu quero passar, né, como tu falou, a minha fotografia, a minha linguagem, essa minha expertise dentro desse pouco tempo que eu tenho, mas todo esse conjunto da obra, né, o que eu posso entregar, tem esse valor, né, tem esse propósito, né? E eu acho que isso é muito, muito legal. E se eu fosse até dar uma ideia para quem me ouve, para quem né, fosse e quisesse chegar a um lugar legal, né, a um nível de maturidade maior e com pessoas de relevância, é chegar servindo, sabe? Servindo aquelas pessoas. Cara, é bem simples. Você tem dores. Alguma coisa você vai precisar. Alguma coisa tal diretor de fotografia vai precisar. Então, às vezes a gente chega nas pessoas querendo algo, só que a gente não pensa no que elas podem estar precisando. Quando a gente serve uma pessoa, automaticamente, cara, isso é do ser humano, ele vai querer te retribuir de alguma forma. Então, não chega pensando no que você pode extrair, mas no como você pode servir. Sabe? Eu acredito que isso é uma grande chave para uma pessoa que quer Era isso aí que eu ia te perguntar, eu ia te pedir isso agora aí para a gente né, fazer esse resumo da nossa conversa, que, claro, a gente viu, né, a gente falou um pouquinho ali da tua história, a gente percebeu o quanto que tu, dentro desse pouco tempo, tu conseguiu evoluir e com essas práticas, né, tu conseguiu alcançar clientes de nome no mercado. Mas eu queria realmente, para a gente fechar o nosso papo, esse conselho, por mais que eu acho que independente o tempo de profissão, o tempo de trabalho que cada um tem, o tempo de experiência que cada um tem, por a gente estar vivendo uma era que não dá nem para perceber o que virá depois do digital, claro, exato, da área da inteligência artificial, o que está por vir, porque, sim, depois disso, sabe, eu acho que zeramos, né? Zeramos chegamos o game no final. E pronto. O que a gente pode falar para os novos, mais novos, a tua turma, né? A tua galera ali do fundamental, não, brincadeira. Mas essa galera que está vindo depois, né, de você, porque querendo ou não, tu já está um pouco mais à frente, a gente sabe que eu acho que a idade ela não é um limite, né, para definir se você pode entrar no mercado ou não pode entrar no mercado, se você está preparado para entrar ou não. Eu acho que desde que você tenha vontade, força de vontade, respeito, entender o processo, porque muitas das pessoas, eu comentei em outro momento que, cara, esse era o meu sonho, de ter um espaço como esse, de produzir um conteúdo como esse, de poder compartilhar essas experiências, mas eu percebi que eu ainda não estava tão preparado como hoje eu me sinto preparado. Claro, é isso. Né? Então, tem outras coisas que eu tenho em mente, projetos que eu tenho em mente, que ao longo desse ano, né, eu acredito que vão acontecer. Ou seja, tem coisa nova vindo aí. Com certeza, com certeza. Fique ligado lá, Fotografia Exponencial. Tem muita coisa boa. O que tu diria, né, para essas pessoas mais novas que você? Mas eu também, vamos dar uma cutucada na galera que tá né, mais experiente aí. Porque assim, ó, você fica esperto aí, porque eu tô ouvindo na pressão. Cara, tem pressão de todo lado, né? Tem pressão de todo lado, né, cara? Quem não bota pressão, toma. É a vida. Mas vamos separar então, vamos lá. Se eu fosse dar um conselho para quem é mais novo que eu, ou para quem tem a mesma idade que eu, tenha um coração ensinável. Eu acho que, cara, de todas as coisas, o que me trouxe mais rápido para cá é isso. É entender, sabe? Porque o coração ensinável, ele não vai tratar somente da nossa profissão, mas ele vai saber ouvir pessoas que são mais velhas e falar assim, cara, você é muito estressadinho. E você vai olhar pra dentro de você e vai falar, cara, eu preciso ter mais domínio próprio. Sabe? Ou você ouvir alguém falando, cara, você tem problema X, você tem problema Y. E você, sem orgulho no coração, talvez, óbvio, como ser humano, no primeiro momento vai dar uma raiva. Você vai falar, nada a ver, essa pessoa tá, sabe, tipo, errada. Mas cara, reconhecer, né? Reconhecer. Entender assim, bom, pode ser. Tipo, se não concorda, pelo menos dá o benefício da dúvida. Sabe? Eu vou me autoanalisar para saber se isso é verdade. Eu acredito que algo que me fez evoluir tão rápido, sabe? E buscar
esse crescimento profissional foi isso, sabe? Tipo, eu tive pessoas ao meu redor em que me forjaram, essa é a palavra certa, em que me forjaram, em que foram amigas e disseram pra mim, cara, você não tá fazendo isso legal. Ou o que você acha de fazer isso, sabe? Então, ter essa noção, esse coração ensinável, pra mim, é a ferramenta mais poderosa para que você alcance novos lugares ou novos patamares. E aí eu sou obrigado a trazer a Bíblia. A Bíblia fala que o coração orgulhoso, ele precede a queda. O orgulhoso, ele precede a queda. Entretanto, o humilde, ele prosperará. Isso é Provérbios, cara. Provérbios, ele fala disso. Então, a nossa humildade, ela consequentemente vai trazer prosperidade sobre a nossa casa, né? Então, e já virando o game, virando o jogo pro outro lado, eu percebo muito que, né, tem inúmeras pessoas que, meu Deus, cresceram nesse mercado. A gente mesmo conhece pessoas que cresceram, que chegaram no topo e não conseguiram se manter no topo. Até porque alguém que chega no topo deve ser, e é muito difícil se manter no topo. Só que é possível. Então, eu acredito que para as pessoas que chegaram e que chegaram a uma certa idade, um certo conhecimento, é continuar buscando essa atualização. Continuar buscando esse coração ensinável, porque apesar de já ter vivido muito, apesar de já ter visto muita coisa, eu acredito que se a pessoa continuar aberta a novas visões de mercado, aberta a novas soluções, aberta a novas tecnologias, a novas formas, a novos meios, eu acredito que essa pessoa tem tudo, é a minha visão, tem tudo para poder exponencializar o crescimento dela ainda mais, porque eu não acredito que a gente tenha um teto. Eu não acredito que a gente tenha um tipo... Sabe, cara, o que é sucesso pra mim pode não ser pra ti, sabe, o que é sucesso pra ti pode não ser pra mim. Então, eu acredito que essa é a vertente, sabe, alguém mais velho que sempre busca tá entendendo pra onde o mercado tá caminhando, até porque, consequentemente, essa pessoa mais velha tem contatos, naturalmente ela vai ter meios, ela vai ter clientes, vai ter amigos, normal, que é diferente da pessoa mais nova, que vai precisar desse conhecimento, vai pegar mais rápido, mas vai precisar da maturidade. Sim. E é o que a gente falou lá no meio do podcast. É o balanço. É um e o outro, não é um ou outro, é um e o outro. Sim. Consegue entender? É buscar esse equilíbrio, né? Sim. Tá aberto também a certas condições de tipo, poxa, eu sei que hoje, mais do que nunca, eu dependo e eu preciso de uma ajuda na parte de mídia, na parte de estrutura, na parte de transmissão e coisa do tipo. Né, inteligência artificial e coisas, né, enfim, aquilo que hoje eu faço, né, já fazia de forma rápida no meu ponto de vista, né, com a edição de Lightroom e etc e tal. Hoje com uma inteligência artificial que tem me ajudado a fazer uma decupagem do material, uma curadoria, tem me acelerado ainda mais, cara. Para quem eu falo, eu sei que está virando a chave de muita gente. Lógico. Para quem a gente mentora, para quem a gente, né, dá aula e etc., a gente percebe o quanto que as pessoas estão conseguindo... Sim. Cara, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não trabalhei dessa forma? Muita gente às vezes me pergunta, pô, Thiago, mas eu sempre trabalhei com Lightroom assim. Mas são pessoas que, né, já têm um certo tempo de fotografia, de edição, que tiveram que se adaptar ao Lightroom para fazer as edições e só fizeram aquilo ali e só ir atualizando atualizar a versão. E olha só que legal isso que tu falou. Às vezes até para mim mesmo, às vezes é chato, porque a grande verdade é que a atualização do mercado, ela dói, né? Tu ter que voltar... Pô, quer ver? Recentemente eu presto serviço para um grande nome do mercado e quando eu cheguei lá ele falou para mim, você tem que usar o DaVinci Resolve. Eu falei, não, mas eu uso o Premiere. Ele falou, não, mas para trabalhar comigo você vai usar o DaVinci Resolve. E na hora eu falei, puxa, velho, eu vou ter que usar o DaVinci Resolve, então, nossa, que saco. Eu extremamente acostumado com o Premiere, poxa, tudo na mão. Aí lá vai eu. Cara, eu não tô brincando, em questão de um mês eu dominei a plataforma. Em questão de um mês eu peguei muito rápido. E pouco tempo depois ali eu já tava mostrando pra ele, por que a gente não edita por multicam? Por que a gente não faz isso, não faz aquilo outro? E aí ele... Pô, acho que isso é legal, sabe? Acho que isso é interessante. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente também, todos nós buscamos estar atualizados, buscar essa questão também, mudando um pouquinho da vertente, mas ser ambicioso, sabe? Às vezes a gente olha, né, pessoas da minha idade olham, nossa, mas o cara tá com uma Ursa G2 e uma lente 70-300 e tal, não sei o quê. Mas, cara, você tem sido ambicioso? Quais que são os seus sonhos? Uma pessoa normalmente, ela da minha idade, ela não senta para colocar no papel o que ela deseja para aquele ano e o que ela precisa fazer para conquistar aquilo.
Pô, eu quero... As pessoas falam, nossa, como eu queria um MacBook, uma Blackmagic, um iPhone, tudo, um carro e tal. Mas eles não sentam para planejar. Bom, quanto eu preciso ganhar por mês para ter isso? E o que eu preciso fazer? Aonde que eu vou comprar isso? Sim. Quanto que de fato custa? Qual que é o índice de desvalorização disso? Sabe? Tipo, as pessoas não... Elas simplesmente têm preguiça. Tem preguiça. Eu vejo isso muito forte na minha geração. Sim. Tá tudo na mão. Tá tudo ali. É só pesquisar, é só dar um Google. É só dar um Google. Quanto custa uma Blackmagic Pocket 6K? Tá lá, velho. Tá lá. E aí ele vai saber, eu preciso de tantos serviços com o ticket de tal, eu vou ter um custo operacional de tanto, aí sim eu vou conseguir comprar essa câmera. Ah, tá, então beleza, eu preciso trabalhar tantas vezes. Quando fizer a matemática, a gente Simples. consegue esclarecer mais, né? Mas, claro. Isso vai ser um assunto para um outro episódio, né? Com o nosso amigo Renato aí que fala sobre gestão, principalmente sobre isso. Os números, né? Entender os números, saber que a gente como empreendedor, nós temos a nossa empresa, independente de qual é o patamar dela, mas como empresário, como empreendedor, a gente é o nosso próprio negócio. Sim. E de fato a gente tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que cuidar da saúde financeira de uma empresa, porque senão aí tu nunca consegue alcançar esses sonhos. E não por mais que você, né, ter essa ambição, não quer dizer, por um lado, né, ruim. Não, muito pelo contrário, cara. É você criar metas, buscar essas metas e alcançar essas metas, né? E existe uma jornada para ser alcançada em relação a isso. Tem uma caminhada, né? Mas é lógico, né, Thiago, que na nossa profissão, às vezes a gente precisa dar o que no poker eles chamam de um all-in, que é de fato apostar tudo, né? Em que de fato a gente vai tirar esse dinheiro do caixa, em que de fato, mas era a minha reserva de 6 meses para frente, mas não, peraí, o mercado virou, eu preciso comprar essa ferramenta, eu preciso ter isso, então a gente vai tirar esse dinheiro, vai apostar nisso, vai de fato all-in, vai botar todas as cartas na mesa e vai para cima, vai pro jogo. Pra gente, né, que a gente tem esse viés, né, de acreditar em algo extraordinário, é exercer a fé. Exercer a fé. De fato, acreditar naquilo que ainda não existe, mas que vai acontecer de alguma forma ou de outra, né? É isso. E eu vejo o quanto do cuidado de Deus tem para nossas vidas, principalmente, né, para mim, no que eu vivenciei até agora, com a minha família, com a minha filha, na tua vida, na vida do Guto, enfim, de todas as pessoas que estão ao meu redor. Eu vejo sempre esse cuidado e a gente exercendo essa fé, mas colocando o pé no chão firme, entendendo o processo, né, que existe uma jornada para acontecer, eu acho que faz toda a diferença no seu devido tempo. Né? É isso. Jeremias, fala, meu irmão. Menino prodígio, cara, muitíssimo obrigado, irmão, tá? O prazer é todo meu. Satisfação que privilégio estar aqui, inenarrável ter você aqui, né? Valeu, e eu cara. quero muito poder contar contigo aí para projetos futuros. Conta comigo. E você é sempre bem-vindo. Obrigado, irmão. Prazer estar aqui com você. Meus queridos, é isso aí. Esse foi o nosso episódio com o Jeremias, aí falando sobre talento, né, versus experiência versus talento. Espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima.